Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula do terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Cristiane Marques e hoje nós vamos com Praticando Química, com um conteúdo da última aula, que é classificação do átomo de carbono. Então vamos lá, classificação do átomo de carbono. Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. Classifique em verdadeiro ou falso as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Aqui vocês têm uma cadeia carbônica e vocês vão classificar somente esses carbonos numerados, 1, 2, 3 e 4. Dizer se é verdadeiro ou falso. Só uma observação. Cada cantinho desse aqui representa um carbono também, ok? Pesquisem aí, estudem, avaliem cada átomo de carbono, somente o 1, 2, o 3 e o 4, e depois a gente volta para a nossa resposta. Voltamos aqui com a nossa questão, praticando de hoje, classificação do átomo de carbono. Vou analisar aqui as respostas de vocês. Lembrando que os carbonos se classificam em carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Então, as respostas de vocês, Antônio, ele está afirmando que a primeira é falsa e todas as outras são verdadeiras. Paulo Sérgio, letra A. Tainara, letra A. Vitória, letra B. Kailane, letra A. Vitória Alves. Carlos, letra A. A maioria aqui está dizendo que é a letra A. Letra A, que é a primeira sendo falsa e as outras todas são verdadeiras. Letra A, Thaisa, Jason, João Pedro, Tainara, Aixa, já
Então, vamos analisar a nossa estrutura e ver a nossa resposta. Então, tá aqui, ó. Classifique verdadeiro ou falso as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Então, tá aqui a nossa estrutura, somente os carbonos 1, 2, 3 e 4. E vamos lá para a nossa resposta. A primeira afirmativa, os carbonos 1, 2 e 4 são primários. O 1 é primário, mas o 2 não é primário. Isso aqui é um carbono quaternário. O 4 também não é primário. Isso daqui é um carbono terciário, ele está ligado a 3 carbonos. Portanto, a primeira afirmativa é falsa. A segunda, o carbono 3 se classifica como sendo secundário. É esse carbono aqui. Muito bem, ele é um carbono secundário. Na cadeia, há somente um carbono quaternário. Verdadeiro, está aqui o carbono quaternário. É esse aqui. O carbono 4 recebe a classificação de terciário. Está aqui, ó, o carbono 4, terciário, verdadeiro. E existem 5 carbonos primários na cadeia. Isso é verdadeiro. São todos esses carbonos das extremidades. Ó, primário, 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 primário e primário. No total, 5. Ou seja, a alternativa correta é a letra A. Parabéns que vocês acertaram. Letra A, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E vamos para a próxima questão. Observe o composto a seguir e assinale a alternativa correspondente ao número de carbonos primários e terciários. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Responda aí no chat. A professora Yara, a professora Darlinda, elas estão aí acompanhando vocês.
Então, voltamos aqui com a segunda questão. Vamos analisar a estrutura, mas antes eu vou dar uma olhadinha aqui nas respostas de vocês. Eu já estava olhando, a maioria está dizendo a letra D. Andréia, letra D. Tainara, Ian, Tássio, Antônio, Mário, Darliane, todo mundo aqui dizendo letra D. Ana Karina, Nathalie, dando um oi, oi Nathalie. E assim a gente vê aqui letra D, Nicolas, João Pedro, Tainara, Antônio, letra D. A maioria dizendo aqui que é a letra D. Vamos analisar essa estrutura e ver se realmente essa é a resposta. A questão está querendo saber, analisando a estrutura, tem quantos carbonos primários e carbonos terciários. Vamos ver. Tem 4 carbonos primários e 2 carbonos terciários. Vou explicar para vocês por que tem 2 carbonos terciários. Os primários ficaram bem claros, né? 1, 2, 3, 4. Esses carbonos das extremidades, eles são carbonos primários. Mas aqui tem um carbono e aqui também tem outro carbono. E cada um deles está ligado a 1, 2, 3. Isso aqui é um carbono terciário. Esse aqui, ó, está ligado a 1, 2, 3. Ele é um carbono terciário. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Tem 4 primários e 2 carbonos terciários. Ok? Vamos para a terceira questão. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isoctano é atribuído o índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. Classifique os átomos de carbono na cadeia do isoctano. Vocês vão classificar os átomos de carbonos dessa cadeia e de um por um dizer quantos tem de carbono primário, terciário, secundário e quaternário. Daqui a pouco a gente volta e respondam aí no chat, que as professoras estão aí com vocês. Professora Yara, professora Darlinda, respondam no chat e daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos aqui, vamos analisar a nossa terceira questão. Eu estava olhando aqui o chat, vocês estão com respostas diferentes umas das outras, então eu vou analisar carbono por carbono para não restar dúvida. Lembrando, o carbono primário é aquele que está ligado a um único átomo de carbono, secundário é aquele que está ligado a 2 átomos de carbonos. Terciário é aquele que está ligado a 3 átomos de carbonos e quaternário é aquele que está ligado a 4 átomos de carbonos. Voltando aqui para a nossa questão, vou analisar carbono por carbono, ok? Então aqui, ó, esse carbono aqui, ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a um único átomo de carbono. Esse carbono aqui, ele é um quaternário, conseguiram visualizar? Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos. Esse outro aqui, ele está ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Esse aqui, ele está ligado a 1, 2, 3, portanto, ele é terciário. Esse aqui, primário, 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 primário. Então, aqui o que nós temos? Tem quantos carbonos primários? Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. 5. Tem quantos carbonos secundários? Somente 1 carbono secundário. Carbonos terciários, tem quantos? Somente 1, que é esse aqui. E carbono quaternário tem quantos? Somente 1 carbono quaternário. A alternativa correta é a letra B. 1 quaternário, 1 terciário, 1 secundário e 5 carbonos primários. Compreenderam agora? Viram a diferença de cada átomo de carbono? Analisem carbono por carbono. Vamos para a nossa próxima questão. Observe a estrutura a seguir, analisem carbono por carbono. Daqui a pouco eu volto para saber qual foi a resposta de vocês. Participe aí no chat.
Voltamos aqui para corrigirmos a nossa questão 4. Vou primeiro dar uma olhadinha no chat aqui, como é que vocês estão. Gabriela está dizendo que a letra D, João Mateus, letra D, Karina, Darliane, Domini, Ari, Iara, todo mundo indo aqui na letra D, João Pedro, letra D, Smith, a maioria dizendo que é a letra D, Andréia, Paulo Sérgio, Ian, muita gente dizendo que é a letra D. Ana Karina ainda está na dúvida, vou já esclarecer sua dúvida, tá, Ana Karina? Igual aqui a nossa coleguinha Vitória, que perguntou, o primário é sempre o carbono de cima? Vamos analisar para tirar as dúvidas de vocês. Vamos aqui na questão. Observe a estrutura a seguir. Vou analisar a questão por questão. Carbono primário é aquele que está ligado a um único outro átomo de carbono, que é esse aqui, ó. O carbono ele faz 4 ligações. Esse aqui ele é primário porque dessas 4 ligações só uma ele faz com carbono. As outras 3 ele faz com hidrogênio. Então esse daqui é um carbono primário. Igualmente esse aqui é um carbono primário. Então geralmente os das pontas são carbonos primários, primário e primário. Esses aqui são chamados de terciários, porque eles estão ligados a 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Aqui também tem um carbono. Esse aqui é terciário, porque está ligado a 1, 2, 3, porque ele está ligado a 3 átomos de carbonos. Deu para compreender? Ou seja, qual é a resposta da nossa questão? Letra D, ele está perguntando primário, secundário e terciário. Carbono primário sabemos que tem 4. Secundário nós achamos na estrutura? Não, portanto não tem, é 0. E terciário nós achamos 2 carbonos terciários na nossa questão. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido direitinho, tirado todas as suas dúvidas. Encerramos por aqui o nosso Praticando de hoje, do 3º ano do ensino médio, e agora fiquem com a aula de Física. Obrigada!